Boa noite, queridos irmãos que estão nos acompanhando pelo Face, pelo YouTube. Mais uma noite que nós vamos abrir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e assim estar conectados com Deus. Você que está nos acompanhando pelo Face e YouTube, mande esse link para os seus amigos, mande para os seus companheiros de trabalho, para os seus amigos na faculdade, para os seus vizinhos, e assim eles também vão ter essa oportunidade de estudar a palavra de Deus também e ouvir a palavra de Deus, ok? E vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Face, estão convidados também a participar do culto presencial que ocorre aos sábados. Começa às 9 horas da manhã, aqui na rua Antônio de Lima, 150, Jardim Bom Pastor. Às 9 horas da manhã estamos abrindo as portas da igreja e recebendo os irmãos para a gente estudar a escola sabatina. Recapitulamos a lição a partir das 9 horas da manhã, a Bíblia que a gente estuda cada dia da semana, e no sábado de manhã nós nos encontramos aqui na igreja, na rua Antônio de Lima, 150, Jardim Bom Pastor, e recapitulamos a palavra do Senhor. Você está convidado a estar presente aqui, com a gente aqui na igreja adventista do sétimo dia. E após a recapitulação da palavra de Deus, que a gente chama da escola sabatina, temos o culto presencial, e você está convidado, ok? Vamos louvar a Deus com um lindo hino, Unidos pela Palavra, CD Jovem. Unidos pela palavra.
Bom, irmãos, unidos pela palavra, que lindo hino, né? Os irmãos todos possam ser unidos também pela palavra, a palavra de Deus que une famílias, une irmãos. Sendo assim, irmãos, em atitude de reverência, vamos orar a Deus. Querido Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, Senhor, pedimos a sua presença, Pai, que o Senhor possa abençoar o estudo da palavra, que o Senhor possa abençoar cada família que vai receber o pão da vida, Pai. Fica conosco, abençoe todos nós, são bênçãos que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje, à noite, quem vai abrir a palavra conosco, Cleito, ele é pastor auxiliar da Igreja Central de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Hoje à noite ele vai expor a palavra de Deus conosco. Cleito, Deus o abençoe no seu sermão e que esse sermão, esse estudo da palavra possa alcançar vários corações. Amém. Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que nos assistem e vocês também que nos assistirão. É um prazer estar com vocês neste momento para compartilhar a palavra do Senhor. E olha, desde já eu quero lhe convidar, pegue a sua Bíblia, se você tiver aí algum marca-texto, alguma caneta, algum papel que você queira anotar, pegue para você acompanhar, para que nós possamos estar estudando hoje um tema muito importante para o tempo presente. Hoje nós vamos estar estudando por quê? Por que eu devo ser adventista? Por quê? Porque diante de tantas igrejas, diante de tantas religiões, de tantas propostas, por que eu tenho que ser adventista? É o que nós vamos estudar hoje. Está bem? Então olha só, antes de adentrar o tema, quero lhe fazer um convite a reflexionar lá em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 nos conta a história de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um homem da corte italiana, centurião. Era um homem importante, que não fazia parte do povo de Deus. Mas contudo, mesmo não fazendo parte do povo de Deus, ele era um homem temente ao Senhor. E não somente ele, tá? Ele com toda a sua casa. E ele com toda a sua casa, não somente ele, era zeloso de muitas boas obras. E como de costume de todos os homens zelosos e tementes a Deus, Cornélio orava continuamente a Deus. E em um dos seus momentos de oração, por cerca da hora nona, apareceu-lhe um anjo e lhe disse: Cornélio, olha só, as suas orações foram atendidas. Manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está hospedado lá na casa de Simão, o curtidor, que está lá em Jope. Ele poder vir cá te dar testemunho. Testemunho de quê? Sabe o que estava acontecendo? Vou te explicar. Sabe, queridos? Até antes da morte de Jesus, Deus pedia para todos aqueles que pecassem para fazer propiciação mediante ao sangue de animais. O que é propiciação? Propiciação é aplacar a ira de um Deus. O que seria aplacar a ira de Deus? Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Desde a fundação do mundo, Deus anunciara ao homem que se ele pecasse, ele ia morrer. Mas Deus também, logo após a entrada do pecado, ele prometera continuar dando a vida a todo aquele que nele crê e recorre a ele. Então o que Deus falou? Falou assim, gente, é o seguinte, até que eu venha cumprir as promessas que eu tenho, que é de que algum dia eu vou vir e vou morrer no seu lugar, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sacrificar um animalzinho no meu lugar. Vocês vão pegar um animalzinho, vai colocar a mão sobre a cabecinha dele, vai confessar os seus pecados, como se estivesse transferindo a culpa para esse animal. E depois de fazer isso, você vai sacrificar esse animal. E isso era a ordenança do Senhor para todo aquele que acreditava e aceitava os planos de redenção em Cristo Jesus. Aquele sacrifício tipificava a morte e a entrega de Jesus por mim e por você. Todos que temiam a Deus deviam fazer isso. Porém, nem toda vez que se pecava, as pessoas tinham condição de ir ao templo e oferecer um animal. Nem toda vez que pecavam, as pessoas tinham condição de sacrificar um animal. Então, o que acontecia? Lá no templo, aconteciam 2 sacrifícios. Um pela manhã, outro pela tarde. E aqueles que acreditavam em Deus, que eram tementes a Deus, o que eles faziam? Eles aproveitavam aqueles momentos de sacrifício no santuário
E aí, então eles ajoelhavam e pediam perdão pelos seus pecados mediante ao sangue daqueles animais que estavam sendo derramados lá no templo. E com Cornélio não era diferente. Por volta da hora nona, ele estava ajoelhado, orando, conversando com Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. E naquele momento aparece o anjo. E sabe o que é mais fascinante nessa história? Porque naquele momento, olha só, amados, queridos, naquele momento já não fazia mais sentido orar por sangue de animais. Naquele momento, este rito já não era mais agradável ou aceito diante de Deus. Naquele momento, Deus agradara e aceitara o sacrifício de Jesus. Naquele momento, os sacrifícios deveriam ser confessados e pedidos perdão mediante o sangue de Jesus e não mais de animais. Só que Cornélio sabia? Não sabia. Então sabe o que a gente vê nesse texto, nesse testemunho? É de que Deus, meus queridos e amados irmãos da Igreja do Bom Pastor, vocês que nos assistem, Deus tem interesse de que as pessoas sinceras saibam qual é a verdade. Se necessário for, Ele enviará anjos. Ele enviará anjos. Pode acreditar nisso. Deus tem interesse que as pessoas sinceras saibam qual é a verdade. Deus mandou um anjo para poder convidar Cornélio a tomar uma atitude de convidar Pedro, para que Pedro pudesse dar testemunho. E então, assim, esclarecer quais são as grandezas dos planos de Deus, para que assim ele pudesse continuar sido achado, aprovado diante de Deus. Porque Deus tem interesse que as pessoas sinceras saibam qual é a verdade. E diante disso, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Sabe por quê? O livro de Daniel, ele contém verdades que ao longo do tempo que elas foram sendo compreendidas, ela fora fazendo divisão de águas no meio do povo de Deus. O livro de Daniel é um livro que faz distinção entre aquele que verdadeiramente se deixa dirigir pelo poder de Deus, que é o testemunho da tua santa palavra. Desde o momento que Deus começar a provar o teu povo, lá no exílio babilônico, o livro de Daniel tem sido um divisor de águas. Sabe qual é a diferença de um cristão para um judeu? Sabe? A compreensão, a diferença de um cristão para um judeu. A compreensão do livro de Daniel. Sabe por quê? Vou dar-lhes alguns exemplos. Quando Cristo vier à Terra, creio que vocês lembram, a mãe de dois dos discípulos de Cristo chegou para ele e falou assim: quando o Senhor estabelecer o reino, por favor, coloca um dos meus filhos à tua direita e outro à tua esquerda. Creio que vocês devem lembrar desse relato. Por quê? Havia uma crendice no meio do povo de Deus, de que o quê? De que quando o Messias viesse, ele estabeleceria o reino de paz e o reino eterno. E sabe por que eles acreditavam nisso? Sabe por quê? Porque eles não entendiam o livro de Daniel. Porque ao estudar o livro de Daniel, eles estudavam o livro de Daniel como se fosse um livro de história. Eles não acreditavam que Daniel era um profeta. Eles não acreditaram que as visões que Deus dera a Nabucodonosor e sucessivamente a Daniel eram visões de Deus. Eles não acreditavam que o livro de Daniel era profecia. E foi Cristo que, quando vier à terra, fora Cristo que dera direção e cunho e apresentara e firmara e confirmara que Daniel era sim um profeta. E que as visões que ele tivera foram verdadeiramente dirigidas pelo poder da palavra do Senhor. É por isso que a gente vê no capítulo 2 de Daniel, Deus fazendo distinção entre o seu povo. Por quê? Aquele que compreende o capítulo de Daniel, capítulo 2, quando Deus dá a revelação a Nabucodonosor, de que depois dele viria outro reino, outro reino, outro reino e outro reino, então ele consegue compreender de que, gente, vai vir outros reinos antes que o reino eterno venha. Porque isso está sendo revelado aqui. No livro de Daniel está sendo revelado quais reinos precederiam a volta de Jesus, quais reinos precederiam o reino de Jesus, quais reinos precederiam a volta de Jesus, quais reinos precederia o reino eterno.
Então a gente vê que o livro de Daniel ele vai fazendo um divisor de águas. E sabe o que é interessante? Por exemplo, no tempo dos apóstolos, muitos pensavam que Jesus ia vir naqueles dias. Muitos pensavam. E o apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja de Tessalônica e falou assim: queridos irmãos, deixa eu dizer-lhes uma coisa. Não quero que ninguém vos engane, tá bom? Porque Cristo não virá sem que primeiro venha a apostasia. E de onde é que Paulo tirou essa compreensão? De onde é que os apóstolos, os discípulos tiravam tamanha convicção disso? De que viria uma apostasia antes da volta de Jesus? Daniel capítulo 7. E sabe o que é fantástico? Por volta do ano de 1500 da nossa era, os reformadores também identificaram isso. Quando eles viram a realidade da igreja católica, apostólica romana, quando eles viram a realidade da igreja cristã na terra na época, eles ficaram assustados. Ao estudar a palavra, ao compreender as grandezas de Deus, eles reconheceram que verdadeiramente a igreja tinha apostatado, ela tinha abandonado a verdade, que ela tinha deixado de lado a verdade. E o capítulo 7 de Daniel, compreendido tanto pelos apóstolos quanto pelos reformadores, foram fazendo divisões dentre o povo de Deus, dentre aqueles que acreditavam em Deus, dentre aqueles que acreditavam em Jesus, que acreditavam nas suas promessas. A compreensão deste livro, a compreensão deste capítulo fora dividindo-os e separando ovelhas dos cabritos. É por isso que a gente vê que o livro de Daniel, ao longo da história, ele tem um papel importantíssimo em dar direção e cunho daquele que crê e pratica a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de convidar vocês a estudar o capítulo 8 de Daniel. Porque o capítulo 8 de Daniel tem uma mensagem importantíssima para mim e para você. O capítulo 8 de Daniel vai dar para você uma clareza de qual é o chamado e qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Você meu amigo, você minha amiga, você meu jovem, juvenil, você que nos assiste neste momento, para que você que é sincero, para que você tome clareza dos planos da grandeza de Deus, para que você possa se deixar dirigir, para que você possa se deixar se preparar para estar com o Senhor pela eternidade quando Ele venha. O capítulo 8 de Daniel é o divisor de águas do tempo presente. Vocês sabiam que o capítulo 8 de Daniel, nenhum cristão na terra entende como eu e você que somos adventistas? Você sabia, meu querido irmão, minha querida irmã? Você também, meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo, irmã em Cristo, que nos assiste, que ainda não é adventista. Talvez você tenha alguma dúvida, talvez você ainda nem sabia da igreja adventista, não sei qual de vocês que está assistindo nesse momento. Você sabia que o capítulo 8 de Daniel, ninguém entende como os adventistas? E todos os demais cristãos têm praticamente a mesma compreensão que eu vou lhes expor neste momento? Então, por isso eu convido vocês a abrir suas Bíblias no capítulo de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. E vamos estudar juntos. E então eu gostaria de apresentar-lhes a vocês qual é a compreensão adventista e qual também é a compreensão que a maioria dos cristãos tem. E assim nós juntos podemos chegar a uma conclusão. Está bem? Vamos lá? Pegaram suas Bíblias? Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Oremos. Bondoso Deus e Pai, estou aqui com pessoas sinceras, queridos e amados amigos e irmãos, simpatizantes também da mensagem da Igreja Adventista, e alguns, quem sabe, por circunstâncias que parecem do acaso, mas eu creio que não é, que pelo poder do Senhor que esta pessoa está navegando e encontrou essa oportunidade de estar deleitando com esse estudo. Creio, ó Deus, que o Senhor tem um plano para cada um desses que nos assiste nesse momento. E é por isso que eu lhe peço que, por favor, ó Deus Espírito Santo, dá-nos unção dobrada do Teu Santo Espírito. Aqueles que estão nos assistindo e aquele que nos assistirá. E eu lhe peço que, por favor, ó Deus Espírito Santo, unja minha mente e meus lábios para que eu venha falar de maneira clara e simples. Para que esse que nos acompanha possa também tomar
com clareza e simplicidade e posso ter condição de tomar uma posição firme ao lado da tua verdade para o tempo presente. Unge os meus lábios, ó Pai. Perdoe os meus pecados e use-me, eu que eu lhe peço, em favor do teu santo nome, ó Cristo Jesus. Amém. Vamos lá. Então vamos lá. Daniel, capítulo 8, versículo 1. Daniel, capítulo 8, versículo 1 fala assim, ó, no ano terceiro do reinado de Belsazar, ele, Daniel, teve uma visão depois daquela que ele tivera a princípio. E qual que é a visão que ele teve a princípio? Daniel, no capítulo 7, ele teve a visão de que haveria 4 animais. E que o quarto animal era terrível e espantoso. E que o quarto animal tinha 10 chifres. E dentre esses 10 chifres subiria um que era mais forte que os outros e ia arrancar 3. E ia falar palavras insolentes contra o povo de Deus. E ao pegar a explicação do anjo, ao pegar a explicação que o anjo dera a ele, ele entenderia que esses 4 animais eram 4 reinos que levantariam da terra. E que reinos são esses? Primeiro reino, segundo Daniel capítulo 2, é Nabucodonosor. Segundo animal, Média Pérsia. Terceiro animal, Grécia. Quarto animal, Roma. E ele compreendera que depois de Roma terminaria em 10 reis. Por quê? Segundo a história cristã, no ano 476 da nossa era, o Império Romano caiu. E quando o Império Romano caiu, ele fora derrubado pelas 10 tribos bárbaras, ou seja, 10 reis que havia entre o reino que se rebelaram contra o imperador e foram lá e dominaram a Roma. Porém, a profecia nos fala que esses reis, eles tentariam se unir, tentariam governar, tentariam levar a cabo os seus propósitos, mas segundo Daniel capítulo 2, que representa lá os pés de barro e ferro, que não dão liga, eles tentariam casar e dar-se em casamento como para poder se juntar e consolidar esses propósitos, mas eles não conseguiriam. É isso que a profecia fala no capítulo 2 de Daniel. E devido a eles não ter conseguido levar a cabo esse propósito de se unirem, sabe o que aconteceu? Segundo a profecia de capítulo Daniel, capítulo 7, aconteceria o seguinte, e é o que aconteceu. Por volta do ano 508, o arcebispo de Roma, ele cede o seu exército e se une às demais tribos e sai em favor da unicidade do reino. E para trazer unicidade e paz ao reino, eles decidem exterminar 3 tribos bárbaras que estavam trazendo caos à unidade do reino. E foram destruídas 3 tribos. E com isso, sabe o que aconteceu? As demais tribos elegeram o arcebispo de Roma. O arcebispo de Roma. Não somente mais como um líder religioso, mas também como um líder político no meio deles. E este período foi do ano 508 ao ano 538, que foi o período da Guerra dos 30 anos. E no ano 538 foram dados todo o poder e autoridade ao arcebispo de Roma. E a partir de então, ele não mais fora somente um líder religioso, mas também um líder político no meio do mundo. E o que aconteceu? Segundo a profecia, capítulo 7 de Daniel, quando esse chifre levantou, esse que arrancou 3, que procedia de Roma, ele fez o seguinte, Daniel 7, 25, ele proferiu palavras contra o Altíssimo, ele magoou os santos do Altíssimo, ele mudou os tempos e a lei de Deus. Então fora isso que Daniel vira no capítulo 7, que a verdade fora jogada, fora lançada por terra. Então, essa foi a visão que ele teve. E no capítulo 8 de Daniel, versículo 2, contando e continuando a história, ele fala assim, ó, quando aquela visão veio a ele, qual visão? Parecia ele estar, que é a segunda visão que ele teve, na cidadela de Suzã, que é a província de Ulão. E ele viu que estava junto ao rio Ulai. Então ele levantou os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. E depois ele viu que o carneiro estava amarrado para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podiam resistir, e nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. E estando ele observando,
eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. E ele dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele, e com todo o seu furioso poder, e viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. E olha só, porém o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos da terra. E eu queria contar-lhes um detalhe. Até aqui, neste versículo, a maioria dos cristãos interpreta da mesma maneira. Quase todos. Como nós entendemos que este carneiro, ele representa o reino da Média e da Pérsia. O bode representa o reino grego, da Grécia, através de Alexandre o Grande. E isso nos confirma no própria interpretação do texto, que está lá no versículo 20, do capítulo 8 mesmo, e 21. Leia comigo. Capítulo 8 mesmo, 20 e 21. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Não tem como nós escaparmos, porque o próprio texto está esclarecendo para nós. E o versículo 21 fala, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Está claro? Então até aqui é consensual entre nós. Só que o que acontece? A profecia nos fala que esse bode, versículo 8, ele se engrandeceu sobremaneira, só que na sua força quebrou-lhe o grande chifre, que é a queda de quem? De Alexandre o Grande. E aí o que acontece? Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, que é também algo natural que todos nós reconhecemos e entendemos que é correto, que foram os 4 generais que assumiram no local de Alexandre o Grande, para os 4 ventos dos céus, porque eles dividiram o Império Grego, o império que Alexandre tivera conquistado, entre 4 partes do mundo, e cada um pegou uma parte. Agora no versículo 9 em diante, é onde começa o divisor de águas. No versículo 9 em diante, é onde que nós como adventistas somos os únicos que interpretamos da maneira na qual eu vou lhe mostrar. E eu vou te mostrar por quê. Porque a maioria das pessoas pensa que do versículo 9 em diante, que fala o seguinte, porque fala assim, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E esse chifre, olha só, ele cresceu até atingir o exército dos céus e alguns dos exércitos das estrelas, e lançou por terra e os pisou. Muitos entendem que esse chifre notável, que saiu ali, naquela circunstância, e atingiu o exército dos céus, e lançou por terra e pisou, é Antíoco Epifânio. E quem fora Antíoco Epifânio? Se você nunca ouviu falar, queria contar-lhe um pouquinho da história de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio fora um dos descendentes desses generais. Em um determinado tempo da história, por cerca de mais ou menos 200 anos antes de Cristo, isso é importante para mim e para você, 200 anos antes de Cristo, Antíoco Epifânio, ele que governava no extremo da terra, ele queria agora governar outro extremo da terra, que era o Reino do Sul. E para poder chegar até lá, ele tinha que passar por Jerusalém, ele tinha que passar pela terra do povo de Deus. Então o que aconteceu? Ele passou, e quando ele foi investir contra o Reino do Sul, ele chegou lá e ele não conseguiu vencer o Reino do Sul. E a história nos conta, e as literaturas nos contam, que Antíoco Epifânio tinha um gênio muito difícil, um gênio meio que de menino irritado, meio que de menino nervoso, meio que de menino pirracento. E ao retornar, sabe o que ele fez? Ao retornar, ele saiu quebrando tudo que ele encontrou. Tudo que ele encontrava, ele jogava por terra. Tudo que ele encontrava, ele quebrava. E no meio do caminho, quem é que estava lá? Jerusalém. E quando ele passa por Jerusalém, queridos, sabe o que acontece ali? Ele vai lá e consegue invadir Jerusalém, vencer a guarda do templo, e ele consegue destronar e acabar com tudo. E ele obriga os sacerdotes a fazer sacrifícios de animais imundos no altar.
na qual que não era aceitável diante de Deus, na qual era totalmente desagradável diante de Deus. E muitos pensam, porque Antíoco Epifânio fez isso, essa profecia está cumprindo com Antíoco Epifânio. Principalmente pelo fato de que, versículo 11, fala assim, ó: sim, ele engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E eles entendem, está vendo? Olha aí, Antíoco Epifânio fez isso. Antíoco Epifânio fez isso. Mas eu queria convidar você a refletir comigo, dentro do texto e contexto bíblico, e dentro da história de Antíoco Epifânio, para ver se verdadeiramente o que Daniel capítulo 8 está revelando para mim e para você, se é as obras de Antíoco Epifânio ou se é outra coisa. Vamos lá? Continuando. Versículo 12. Fala o seguinte: o exército foi-lhe entregue como sacrifício diário, por causa das transgressões, e ele deitou por terra a verdade. E o que ele fez, ele o quê? Ele prosperou. Ah, meus amados, agora eu preciso contar para vocês um pouquinho mais da história de Antíoco Epifânio. Sabe o que aconteceu com Antíoco Epifânio? Logo após dele conseguir profanar o santuário lá em Jerusalém, logo após ele conseguir formar uma quebradeira, uma bagunça lá, ele saiu afora para tentar dominar as cidades pequenas que viviam longe de Jerusalém, quebrar tudo também, profanar tudo. Só que a história nos conta que tinha uma família zelosa chamada família dos Macabeus, que quando ele chegou no arraial dos Macabeus e fora lá para também fazer o mesmo que ele fizeram em Jerusalém, sabe o que aconteceu ali? Os Macabeus, zelosos pelas coisas de Deus, eles decidiram entregar-se em favor da verdade, em favor da vontade de Deus, e enfrentaram Antíoco Epifânio e seu exército. E sabe o que a história nos conta? Que eles venceram e não deixaram que Antíoco Epifânio com seu exército prevaricasse a verdade ali no meio deles. E sabe o que fala mais a história? Que os Macabeus não se contentaram somente a trazer liberdade para o seu povo local ali. Eles juntaram aqueles que restaram e foram em direção de Jerusalém, e foram até lá e venceram os demais dos exércitos de Antíoco Epifânio e botaram eles para correr, e todos foram embora. E todos foram embora. E sabe, queridos, ao ler o texto bíblico e ao analisar a história de Antíoco Epifânio, que os demais cristãos, todos que eu conheço, acreditam que o capítulo 8 de Daniel está falando de Antíoco Epifânio. Todos negligenciam alguns pontos essenciais da revelação bíblica e a contextualização com a história, na qual que é totalmente objeta, totalmente contrária àquilo que Deus está revelando a mim e a você. Porque o capítulo 8, versículo 12, fala que ele iria prosperar. Mas Antíoco Epifânio prosperou? Não, ele não prosperou. Ele jogou a verdade por terra lá em Jerusalém, mas quando ele saiu para fora, ele encontrou com os Macabeus, e os Macabeus venceram e expulsaram-os de Jerusalém. Ou seja, Antíoco Epifânio não prosperou. E aqui é o primeiro argumento que eu e você encontramos no texto bíblico, analisando a história, de que este texto não se trata de Antíoco Epifânio. De que a mensagem que Deus tem para mim e para você, no capítulo 8 de Daniel, não é sobre Antíoco Epifânio. É aqui que começa a fazer uma divisão entre os adventistas e os demais cristãos. É aqui que começa a fazer uma divisão. É aqui que o povo de Deus começa a ser separado e distinto dos demais, assim como foi no passado. E no versículo 13 fala assim, Daniel fala assim, depois eu ouvi um santo que falava, e disse assim, a outro santo que falava,
Até quando? Até quando vai durar a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário? Até quando, gente? Gente, até quando vai durar isso? Essa visão assoladora, até quando? E eles respondem, até 2300 tardes e manhãs. E sabe o que é interessante? Como eu já lhes disse, Jesus é o precursor de firmar na história do povo de Deus que o livro de Daniel é profecia. E sabe o que Jesus dissera sobre esta visão assoladora? Sabe o que Jesus dissera? Ou seja, sabe o que Jesus interpretara sobre esta visão? Deixa marcadinho aí o seu texto bíblico em Daniel capítulo 8. Vamos navegar agora lá em Mateus capítulo 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 15, nos conta a história, relata-nos os fatos que ocorreram enquanto Cristo estava aqui na terra, quando ele estava contando de como seria a destruição de Jerusalém e também a sua vinda. A sua vinda. E olha o que Jesus fala aqui em Mateus 24, versículo 15. Jesus fala assim, quando, pois, virdes quem? O abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê o que? Entenda, queridos, amados irmãos, olha o que Jesus está falando para mim e para você. Jesus está falando para mim e para você, quando virdes. Antíoco Epifânio, ele vivera 200 anos antes de Jesus. E Jesus está dizendo para mim e para você que a visão assoladora estava no futuro. É quando virdes. Jesus está interpretando para mim e para você. Jesus está dando um testemunho claro para mim e para você. De que é quando virdes. Não tem como ser Antíoco Epifânio. É o testemunho de Jesus que distingue a compreensão do livro de Daniel, em especial o capítulo 8. É por causa do testemunho de Jesus que a igreja adventista, nós como adventistas, professamos uma fé de que o capítulo 8 de Daniel não é Antíoco Epifânio. Não tem como ser Antíoco Epifânio. É Jesus que fala para nós que não é. É pelo testemunho dele que nós cremos que não é Antíoco Epifânio. Só que eu gostaria de convidar você a voltar no capítulo 8 de Daniel. Porque o capítulo 8 de Daniel ele não encerra por ali o que está para aclarar para mim e para você. Porque além de mostrar que não é Antíoco Epifânio, eu creio que com propriedade eu preciso apresentar-lhes, então o que é? Qual é a mensagem que Deus tem para mim e para você no capítulo 8 de Daniel? Mas antes de apresentar-lhe o centro dessa mensagem, eu queria convidar-lhe a continuar analisando o texto, para que você, assim como eu, possa ter clareza que o capítulo 8 de Daniel não tem como ser Antíoco Epifânio. E é por isso que eu lhe convido a continuar lendo. Porque no versículo 15, Daniel fala o seguinte, havendo eu, Daniel, tido a visão, eu procurei entendê-la. E eis que se apresentou diante de mim um com uma aparência de homem, e ouvi uma voz de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este aí a visão, ou seja, explica para Daniel, explica para ele a visão. E veio, pois, para perto dele, de onde ele estava, e ao chegar a ele, Daniel fala que ficou amedrontado, ele prostrou-se com o rosto em terra, mas ele disse, rapaz, levanta, filho do homem. Não falou levanta aqui. E prostrei com o rosto em terra, mas ele me disse, entenda, filho do homem. Estou confundindo aqui com o que aconteceu com o Cornélio lá, né? Entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Queridos e amados irmãos, você que nos assiste, nos acompanha nesse momento, o anjo está explicando para Daniel a visão. O anjo está dando testemunho para mim e para você, por Daniel, de que esta visão se refere ao tempo do fim.
Por que isso é importante, meus amados e queridos irmãos? Tinha como ser o tempo do fim no tempo de Antíoco Epifânio? Não. Para que o tempo do fim venha, para que Cristo possa vir e o reino dele seja estabelecido, para que tudo isso se cumpra, primeiramente Cristo deveria vir fazer expiação pelos nossos pecados. Cristo deveria vir morrer por mim, por você. Antíoco Epifânio vivera 200 anos antes de Cristo. Não tem como ser Antíoco Epifânio. E o texto fala mais ainda no versículo 18. Porque falava ainda ele com Daniel, quando ele caiu sem sentido, rosto em terra, porém ele me tocou e me pôs em pé no lugar onde me achava e disse, eis te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim, ou seja, essa visão se refere ao último tempo da ira. Cristo, amados, Antíoco Epifânio estava antes da vinda de Cristo Jesus. Não tem como vir a ira de Deus antes e depois a graça mediante a morte de Jesus. Não tem como. A ira ela vem depois da revelação da graça. Está ficando claro? Não tem como ser Antíoco Epifânio. E continuando, aquele carneiro, como nós já lemos, versículo 20, fala assim, com 2 chifres, são o rei da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado levantar-se-á 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste mesmo povo, mas não com força igual a que ele tinha, que é o que nós já tínhamos explicado a vocês, que é consensual entre todos nós. Mas, olha o que acontece no versículo 23, que isso daqui é fantástico. Mas no fim do seu reinado, de qual reinado, queridos? Daqueles 4 chifres. Ele fala assim, quando os prevaricadores acabar, levantar-se-á um rei feroz de catadura e especialista em intrigas. Ou seja, ele está falando que vai levantar um chifre, que vai sair da mesma região deles, mas depois que o poder deles passarem. Ou seja, Antíoco Epifânio é sucessores, ele viveu no período dos 4 poderes. Ele não foi depois, ele foi no período dos 4. E a profecia vos fala, a explicação do anjo vos fala, de que este chifre, que causaria tamanha estupenda, levantaria depois desses 4. Está claro? Sabe por quê? Versículo 24, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Por que não, queridos? Porque esse poder ele tem sido dirigido pelas forças do maligno. É isso que o apóstolo Paulo interpreta lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Isso não é interpretação minha, é Paulo. São os apóstolos que dão testemunho de que é o inimigo que está por detrás desses que tem mudado os tempos e a lei de Deus. Ele fala mais, e ele causará estupenda destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Queridos, Antíoco Epifânio destruiu os poderosos? Não! Antíoco Epifânio tentou guerrear contra um dos poderes e ele perdera e voltara como um menino pirracento e quebrando tudo. E tampouco quando o povo de Deus ele prosperou. Não tem como, querido, ser Antíoco Epifânio. Agora sabe o que é fantástico? Porque olha o que o versículo 25 mais nos adianta. Porque fala assim, porque por suas astúcias, dos seus empreendimentos fará prosperar no engano. O que ele fez prosperou? Não. Qual foi o engano que prosperou? Foi o engano do período da Idade Média, da história da humanidade. Todos nós conhecemos, todos nós que passamos pelos colégios, nós estamos tomando conhecimento dessa história. E fala mais, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforços por mãos humanas. Queridos, Antíoco Epifânio fora retirado do meio do povo de Deus pela força das mãos dos macabeus. Este poder que se levantaria
que jogaria a verdade por terra, ele seria quebrado sem esforço por mãos humanas. E o versículo 26 fala com Daniel assim, fala assim, ó, a visão da tarde e manhã, Daniel, que foi dita, ela é verdadeira. Tu, porém, faz o que? Ó, preserva. Sabe por quê, Daniel? Essa visão se refere a dias, ó, muito distantes. Muito distantes. Muito distantes. Tempo do fim. Tempo da ira de Deus. Agora, queria contextualizar com você para nós encerrarmos a mensagem. Sabe por quê? Como ele disse desde o começo, o livro de Daniel, ele é um divisor de águas no meio do povo de Deus. E você que nos assiste, eu creio que Deus tem um chamado para o teu coração. Você que já tem conhecimento dessa mensagem, Deus quer reavivar essa mensagem no teu coração. Deus quer reacender essa chama, reparar as brechas e reformar para que eu e você possamos sair em grande brado, levando essa mensagem ao coração daqueles que estão obscurecidos e sendo enganados pelo inimigo. E você, meu querido, que até então talvez não tinha conhecimento, ou talvez pensava de maneira diferente, porque alguém lhe ensinara de maneira diferente, Deus tem um chamado para a tua vida hoje. Você que é sincero, você que é fiel à palavra de Deus e se deixa dirigir por sua palavra, Deus tem um chamado para o teu coração. Porque o capítulo 7 de Daniel, ele está tratando de informar a mim e a você que a verdade seria jogada por terra. Mas o capítulo 8 de Daniel, ao esclarecer que a verdade seria jogada por terra, que o que ia fazer prosperar, no versículo 13, é feita a seguinte pergunta que é fantástica para mim e para você. Fala assim, olha, depois eu ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e a transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, queridos, a pergunta aqui é, gente, até quando a verdade vai ser jogada por terra? Até quando, queridos, amados irmãos, até quando Deus permitirá que a verdade fique obscurecida no coração dos humanos? Até quando, queridos? Até quando Deus vai dar poder e autoridade a este poder para que a verdade seja escondida, obscurecida, para que ele possa prevalecer e jogar a verdade por terra? Até quando? E a profecia mesmo te responde, versículo 14, que até 2.300 tardes e manhãs. Por que, queridos irmãos? Porque 2.300 tardes e manhãs, vocês que conhecem a profecia, sabem que essa contagem começa pelo capítulo 9 de Daniel, e é esclarecido bem claro. Você que ainda não conhece, quero te fazer um convite, continue acompanhando as nossas redes, continue estudando conosco a tua palavra, e venha entender por que nós entendemos assim. Mas segundo a própria profecia, no capítulo 9, que o anjo vai dar entendimento a Daniel sobre esta visão, ele fala que a contagem dessa profecia começaria no ano 457 a.C., e fazendo as contas dentro do calendário, de maneira comum e simples, essas contas se encerram em 1844. Sabe, queridos, no passado, os pioneiros dentre nós, os pioneiros da Igreja Adventista, os precursores dos estudos de Daniel, eles entenderam que esta profecia estaria se cumprindo e que seria a volta de Jesus. Mas nós sabemos que não foi, que eles enganaram. Nós sabemos. Só que nós sabemos também que Apocalipse capítulo 10 nos revela que isso não era às escondidas aos olhos de Deus. Que Deus teria um povo que estaria estudando o livrinho, que não entenderia, que proferiria palavras que nos lábios seriam doces, mas no amargo seria tremendo no seu ventre. Que seriam decepcionados, mas Deus faz um apelo àquele povo a continuar pregando e exortando de que verdadeiramente Ele vai voltar e seu reino vai ser estabelecido. E o que é mais fantástico ainda, porque quando você analisa as trombetas do Apocalipse, elas nos dão o seguinte tom, porque através das trombetas nós conseguimos ter clareza maior desse tempo profético que está revelado aqui. Porque as primeiras 6 trombetas, elas tocam e se referem a atitudes de Deus em favor de defender o seu povo. Porque trombetas em profecia, segundo Números capítulo 10,
As trombetas têm dois significados: ou é para convocar a Deus para defender o seu povo, ou é para Deus convocar o seu povo para comparecer diante dele. E sabe o que é fantástico nessa profecia? Porque muitos dentre nós têm enfatizado que esta mensagem aconteceu. Muitos têm enfatizado que essa profecia de 2.300 tardes e manhãs, muitos têm enfatizado que a importância disso daqui é que Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo, e é uma grande verdade, que Cristo começara agora a ministrar diante da Arca da Aliança. Mas tem uma outra grande verdade que está por detrás desta grande verdade, é de que a profecia está te falando que a verdade de Deus ela ficaria obscurecida até este momento, mas que a partir dali surgiria um povo chamado remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É isso que Apocalipse capítulo 12 vos fala, que surgiria um povo, queridos, que em meio a tanto engano, que estaria aceitando o chamado da sétima trombeta, que é um evento que acontece no céu. Não é Deus pleiteando pelo teu povo, mas é um evento no céu. Sabe por quê? Porque Cristo começa agora a ministrar diante da arca, preparando-os, julgando, preparando para salvar a mim e a você. Porque a sétima trombeta significa Deus convocando o seu povo para congregar, Deus chamando os sinceros para se ajuntarem, Deus chamando aqueles que apoiam suas regras de fé na palavra para estarem juntos, para que quando Ele venha, todos possam estar de pé. Porque a partir de 1844, através desse movimento profético que Apocalipse nos conta, Deus suscitará um povo, uma igreja, um movimento, que guarda os mandamentos de Deus. E eles acreditam no testemunho de Jesus. Ao estudar a Bíblia, ao estudar o capítulo 8 de Daniel, eles não estão embasados naquilo que os seus pais pensam, nem os seus pastores, nem os seus amigos, nem a sua cultura. Mas é no testemunho de Jesus que eles estão fiados. Eles estão confiantes no testemunho de Jesus. E essa é a diferença de um adventista para os demais. Além de guardar os mandamentos de Deus, nós acreditamos no testemunho de Jesus. Nós damos testemunho da fé em Jesus. Nós seguimos a compreensão, o espírito de profecia que Cristo dera aos santos apóstolos. Eu queria fazer-lhe um convite. Você, meu querido irmão na igreja de bom pastor, que é você hoje tomar a decisão de seguir o chamado de Cristo, de ser sal e luz para este mundo e propagar esta mensagem e levar esta verdade a corações que estão entenebrecidos e escondidos pelo mundo. Quer você hoje tomar essa decisão, reafirmar essa decisão comigo? Se você tem condição de ficar em pé, ou se você tem condição de ficar ajoelhado, onde você está, eu queria lhe convidar, de alguma maneira manifeste que você tem e você quer tomar essa decisão comigo. E agora outro, você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, você que é sincero, e quem sabe é a primeira vez que você ouve isso. Ou você, querido amigo, querida irmã, que tem estudado a palavra de Deus com os nossos amigos, nossos queridos irmãos, ou você que acompanha Novo Tempo, você, meu querido amigo, minha querida irmã, que tem tomado conhecimento da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus, mas que até então não tinha clareza de por que você tem que assumir uma posição no tempo presente como um adventista do sétimo dia, que tem ainda vagueado, está com dúvida dos planos da direção de Deus. Não gostaria de você hoje também tomar essa decisão. E eu quero fazer também um convite. Se você tem dúvida, procure aquele que tem lhe dado a oportunidade. Continue estudando conosco, para que as tuas dúvidas sejam tiradas. Mas esse é o chamado de Deus para você. Não é por um acaso que você está aqui. Não é por um acaso. Deus tem um plano para a tua vida.
E se você tem contato com algum membro da igreja, ou se você ainda não tem, faça um convite, faça uma visita na igreja mais próxima e fala com eles: olha, eu vi um vídeo, eu vi o pastor Cleiton pregando e eu fiquei confuso, eu quero entender mais, eu quero saber por que vocês entendem assim. Pergunta para eles. Certamente Deus terá alguém, assim como Deus levou até Cornélio, até Pedro, Deus levará alguém até você, para que você também tenha clareza dos planos de Deus e possa adorar e servir da maneira que lhe agrada e lhe apraz para o tempo presente. Se esse é o desejo que circunda o coração de vocês neste momento, quero convidar vocês, feche seus olhos, vamos orar. Oremos. Bondoso Deus e Pai, alguns estão de pé, outros estão ajoelhados, mas todos estão de alguma maneira reverente, dizendo-lhe ao Pai que aceita a direção do Senhor. Alguns estão decididos, ó Pai, a começar a proclamar essa mensagem. Alguns, ó Pai, estão decididos a permanecer firme em proclamar essa mensagem. E alguns, ó Pai, estão decididos em aceitar o chamado desta mensagem. E outros, ó Pai, estão decididos a investigar mais sobre a verdade desta mensagem. E eu quero fazer um pedido, por favor, neste momento, ó Cristo Jesus. Batiza-os todos com o poder do Teu Santo Espírito. Dê a eles o dom do Espírito Santo. Que o Espírito Santo os visite e os guarde. Por favor, ó Deus, Espírito Santo, eu lhes peço que cada coração desse que está conosco aqui neste momento, assistindo, acompanhando a Tua Palavra, eu lhe peço, ó Deus, Espírito Santo, que por misericórdia de nós, para a exaltação do Teu santo nome, testifique esta mensagem no coração deles, para que eles tenham certeza de que esta mensagem é do Senhor e esse chamado é do Senhor. Para que assim, ó Deus, quando o Senhor, ó Cristo Jesus voltar, todos nós possamos estar de pé, congratulando, festejando, na alegria da salvação e da vida eterna no Senhor, ó Cristo Jesus. É o que eu lhe peço, Pai. Por favor, mantenha acesa a chama e o chamado que o Senhor tem para a vida desses sinceros que estão buscando a Tua Palavra. É o que eu lhe peço em favor do Teu santo nome, ó Cristo Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês, que tenha um ótimo restante dos seus afazeres, principalmente aqueles que estão agora, certamente alguns vão preparar para descansar, para trabalhar amanhã. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Um abraço, muito obrigado. Bom, irmãos, para encerrar o estudo da palavra de Deus essa noite, vamos louvar a Deus com o hino Unidos pela Palavra, do CD Jovem. Esse é um lindo hino, e é o meu desejo do coração também, que todos sejam unidos, na palavra de Deus, conectados a Deus 24 horas por dia, a gente encontrar a paz que só Deus pode dar. Pés
luz para o caminho nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, conclusão dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Unção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Bom, irmãos, após um estudo da palavra de Deus, vamos mais uma vez falar com o nosso Senhor. Querido Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, Senhor, agradecemos a oportunidade de servir ao Senhor. Pedimos uma bênção especial sobre o peito, pedimos também uma bênção sobre o estudo da Tua palavra, que essa palavra, Pai, possa alcançar vários corações através desse instrumento que o Senhor deixou para nós, através do Facebook, através do YouTube, Pai. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de servir o Senhor e fica conosco e com todas as pessoas que vai assistir, que está assistindo nesse momento a Tua palavra. São bênçãos que rogamos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém.